Olá, meu nome é Francisco, professor de Design Digital da Escola Poli Formação em Tecnologia, e nós iremos estar trabalhando hoje com o programa UDK. Então vamos estar conhecendo um pouco o uso das ferramentas, conhecendo um pouco o programa, e vamos estar fazendo um trabalho simples, mas realmente para conhecimento mesmo, fazer um mapa simples para conhecimento. Então vamos lá. Então nós temos aqui em cima a barra de menu, padrão na maioria dos programas do Windows. Aqui na parte de baixo, na segunda barra, nós temos a barra de propriedades, abrir, salvar, tá? E algumas propriedades específicas do programa. Aqui embaixo uma barra de visualização, aqui do lado uma caixa de ferramentas. Tá? Então vamos começar a entender como funciona a visualização, os comandos do UDK, essa ferramenta poderosa de desenvolvimento de games. Então, deixa eu abrir uma janela aqui. Então, para mim trabalhar com a visualização do UDK, se assemelha a um jogo. Então, com o botão direito do mouse, eu vou ter um giro, no caso, de 360 graus. Com o botão direito, eu vou de um lado para o outro, certo? Com o direcional do teclado, eu vou para trás, para frente, para um lado e para o outro, com as setinhas do teclado. E com as teclas W, A, S, D, eu também tenho esse direcional, para frente, para trás, para o lado e para o outro. Eu posso estar intercalando isso juntamente com o mouse, e eu tenho, no caso, o comando para frente e para trás, e como fosse a câmera na sua visualização. Tá? Então é isso. Vamos então começar um trabalho novo, começar do princípio, para a gente começar a entender como funciona esse programa. Então vamos lá, File, arquivo, New Level, como eu falei, ele se assemelha a um jogo, e até muitas propriedades têm realmente nome de jogos, novo nível. Então aqui, quando você entra nessa parte, o UDK te dá alguns templates prontos. Então algumas programações de iluminações prontas, de céu pronto, se no caso depende muito do objetivo. Eu falo que nesse ramo de game o que manda muito é a criatividade. Então quanto mais criativo você for, mais vendável vai ser o seu trabalho, mais aceito vai ser o seu trabalho. Tá? No nosso caso, vamos começar com um trabalho do zero, um trabalho branco, sem nada. Então clicamos no Blank Map. Tá, então o que aparece aqui? Por enquanto não aparece nada, Deixa eu só habilitar aqui. Então tá, nós temos aqui um cubo no meio. A maioria dos programas que trabalham com uma visualização em 3D sempre começa com um polígono para mim estar modelando, para mim estar estruturando. Então, como o DK também trabalha com uma visualização em 3D, então ele me dá aqui um polígono. Nesse caso, ele está me dando esse cubo. Eu poderia estar escolhendo outro polígono, dependendo muito do objetivo do meu mapa. Como nós vamos fazer realmente uma plataforma, uma coisa mais simples, vamos estar utilizando esse polígono aqui mesmo. Tá? Então, para me redimensionar esse cubo aqui, aonde que eu vou? Então, antes disso, vou mostrar aqui, apareceu aqui, quando eu cliquei nele aqui, apareceu aqui uma alça aqui. O que é essa alça? Para que serve ela? Então, primeiramente, vamos entender aqui o que seria esse Z, X e Y, O que seria esse plano cartesiano aqui? Neste caso aqui, ele trabalha com as dimensões. Então, são 3 dimensões. Então, Z é a altura, o Y é o comprimento, nesse caso, o X está representando a profundidade. Tá? Então, como eu falei, 3 dimensões aqui. Então, aqui também apareceu. Só que essa primeira alça aqui, ela está me indicando para mover o meu trabalho. Então, posso estar movendo ele de cima para baixo, de um lado para o outro, no Z ou no Y, no X. Eu vou trabalhar com com a profundidade dele, certo? Eu tenho outras barras, eu tenho outras alças. Se eu clicar no espaço do teclado, aparece aqui uma alça para mim estar girando. Se eu clicar no espaço do teclado novamente, aparece essas alças aqui para mim estar redimensionando, aumentando ele. Tá? Então, mas só está no espaço do teclado? Não. Se eu vir aqui na barra de propriedades, eu tenho aqui, selecionar o objeto, eu tenho para mover o objeto, girar um objeto ou redimensionar esse objeto, certo? Tem isso aqui também para redimensionar por escalas, Vou estimar só a altura, só o comprimento ou só a profundidade, tá? Mas eu quero fazer agora uma plataforma com escalas padrões.
sem estar fazendo manual, quero fazer escala padrões. Então, como que eu faço para redimensionar isso aqui com uma certa escala padronizada? Então, como eu falei, esse cubo aqui, ele está aqui desse lado. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui e aparece aqui algumas propriedades desse cubo. No caso aqui, ó, tá vendo? Profundidade, comprimento e altura. Então, vamos colocar aqui 4.000 de profundidade mais 4.000 de comprimento e a altura, ó, tá vendo? Ó, já estou fazendo, ele já está modificando aqui, ó, o nosso polígono. Eu quero uma altura pequena, vou colocar 100 de altura. Tá? O DK, ele não tem um enter, um confirm, um ok. A partir do momento que você vai estar fazendo os trabalhos, está fazendo os comandos, ele já está sendo realizado aqui, né? Sendo renderizado aqui, tá? Então você dá um ok, nem confirmar. Então eu posso fechar, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu posso estar fechando aqui. E aí eu tenho aqui uma plataforma. Então o meu cubo aqui ele virou uma plataforma. Simples, tá? Bom, tá, mas agora eu quero ver o que eu estou fazendo, né? Então eu quero colocar aqui uma espécie de textura, né? Uma transparência para mim saber o que eu estou fazendo. Quem trabalha com Photoshop sabe que quando você coloca uma transparência, né, no plano de fundo, né, na área de trabalho lá, você tem uma textura quadriculada. Então, na verdade, a palavra transparência, né, ela vem de realmente que não tem alguma textura pronta, mas ela te dá algo quadriculado para saber que ali é transparente, para saber que ali não tem nada, não tem nenhuma textura. Então se assemelha também aqui no DK. Então nós falamos que vão aplicar um CSG, adicionar um CSG. Tá? Então aqui do lado aqui, ó, nós temos ó, CSG e CSG ADD ou Ctrl A. O que eu apliquei aqui? Então eu apliquei uma textura que não tem uma certa textura específica. Certo? Então uma certa transparência aqui, mas para mim conseguir visualizar o que eu estou fazendo, tá? Então, deixa eu apertar o B para sumir. Opa, isso. Agora ficou só minha textura aqui, tá? Então, ó que bacana. Então praticamente já tem uma plataforma pronta, tá? Eu vou colocar o personagem aqui, ele vai estar andando, né, atirando e por aí vai, certo? Então, digamos que o seu intuito, o seu objetivo é fazer realmente uma plataforma, um jogo espacial. Então, nós temos uma plataforma aqui. Tá? Ela está com física. Se colocar um personagem aqui, ele vai estar movimentando em cima. Se eu for aqui nas bordas, aqui, ele cai. Tá? Então, já tem uma certa programação pronta também, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar agora uma iluminação. Ah, mas está iluminado. Não, na verdade não está iluminado. Para você conseguir enxergar o que está fazendo, realmente o programa está deixando claro para você. Mas na verdade está escuro, né? Então o que eu faço? Existem várias formas de colocar uma iluminação. O modo mais simples é você segurar o L e você clicar em determinado ponto. O DK é o seguinte, onde você clica, fica. Então segurei o L, eu cliquei aqui no meio, tá? Aparece aqui um ponto de luz. Tá vendo? Já apareceu aqui uma alça para mim estar aumentando. Então vou clicar no espaço para primeiro aparecer a alça para mim estar movendo. Então vou aumentar esse ponto de luz. Agora sim eu vou clicar no espaço até aparecer a alça aqui de aumentar. Então vou aumentar o radius aqui dessa iluminação. Então vou aumentar o foco de luz. Então ó, tá vendo? Eu vou aumentando, arrastando para o lado e ele ficou iluminado. Iluminou aqui todo o meu trabalho aqui, no caso toda a minha plataforma, tá? Ficou bacana, certo? Então tá, se eu der o play aqui em cima, já vai funcionar? Tá faltando alguma coisa ainda, que é o que? O personagem. Então vamos colocar um personagem aqui. Então, botão direito, tá? Como eu falei, o lugar que você clicar vai ficar. Então, para colocar o personagem, eu vou clicar aqui, nesse caso, com o botão direito, ADD Hector e ADD Play Start. Então, eu coloquei aqui um personagem. Então, deixa eu chegar pertinho. Ó, ele se assemelha, ele é igual aqueles joysticks antigos, né, do tempo do Atari, tá? São alguns nodes do DK. Então eu tenho aqui já o meu personagem, eu tenho uma iluminação e eu tenho aqui uma plataforma, certo? Se eu der o play agora, vai funcionar? Quase, né? Falta uma coisa ainda antes de funcionar, né? Antes de a gente começar a realmente ver essa visualização em 3D. Toda vez que nós colocamos uma iluminação, nós temos que compilar essa iluminação. O que seria compilar? É tornar real. Então,
para você visualizar, quando você visualiza, realmente tem aqui está claro. Mas quando você for dar o play é tornar real esse trabalho. Então temos que tornar real também essa iluminação. Então a gente clica aqui, ó, nesse Build em Lightings. É uma lampadinha pequenininha, mas vamos falar que é uma lâmpada de abajur, né? Então clica aqui. Eu vou desmarcar o uso Light Mask, eu vou dar um OK. Então ele vai estar compilando. Ele vai te dar alguns erros, vai te dar alguns cuidados. Então fecha. Tá? Vamos dar o play para ver o que acontece. Então, ó, eu posso andar para frente. Tá vendo? Não tem na verdade, o personagem por enquanto, ele só está sendo visualizado, ele não tem um comando de jogo por enquanto ainda, tá? Mas eu tenho minha plataforma, está iluminado, eu estou indo para frente, no caso, estou movimentando aqui também com o mouse, tá? Dá o ESC. Tá, mas eu quero um jogo, na verdade. Eu quero que isso vira um jogo. Por enquanto é só uma visualização em 3D. Então, como fazer para virar um jogo? Então, vamos dar o comando para o DK para transformar isso em jogo. Então, eu vim aqui em View, World Properties, Game Type, tipo de jogo, tipo de game, né? Tipo de jogo. Então, eu vou aqui, ó, Game Type for Peer. Então, aqui eu tenho vários tipos de jogo para me trabalhar. Vamos escolher esse UT-Game em letra minúscula. Ele vai te dar já um joguinho bacana de FPS. Agora sim, vamos dar o play para ver? Então eu tenho aqui já um jogo específico em primeira pessoa, tá? Então já está na programação, vou para frente, já tira, já aparece realmente a arma aqui do lado, o navegador aqui em cima, tá? Então já tem um joguinho praticamente pronto. Tá vendo que bacana? O DKL é simples, não tem muito segredo. Vou dar um ESC aqui. Vamos agora colocar uma textura nesse chão. Deixa esse chão um pouquinho mais real, certo? Então onde que eu vou para colocar uma textura aqui? Aqui em cima, tá? Nós temos aqui, ó, abrir o Content Browser. Então, aqui, nesse Content Browser, eu tenho aqui texturas, eu tenho aqui alguns objetos, tá? A gente vai trabalhar bastante com essa janela aqui, tá? Vamos escolher aqui uma textura. Então, eu vou aqui, o DK com material, e eu vou escolher aqui uma textura de chão. Então, tem várias formas de eu aplicar uma textura. Uma delas, opa, abre a janela, uma delas aqui é eu arrastar a textura. Então, é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou escolher essa aqui, ó. Selecionei ela, vou clicar e vou arrastar para cá. Tá? Pronto, vou fechar aqui. Então, ó, ficou texturizado o meu chão, certo? Vamos ver como ficou agora? Antes disso, vamos compilar novamente a lâmpada, que eu trabalhei realmente com uma visualização de iluminação na textura também. Opa! Espera aí, deixa eu parar aqui. Vamos novamente. Compilar novamente. Desmarca os Light Mask e dá OK. Pronto. Closes. E vou dar o play. Olha como ficou agora. Tá? Então agora tem um chão um pouco mais real. Tá? Parece realmente um piso. E interessante que isso na verdade é uma textura em 2D. Mas o efeito de luz e sombra que dá essa impressão de profundidade. Isso aqui é muito bacana. Tá? A gente trabalha no Photoshop. Tá? Então eu tenho aí uma plataforma com um piso, eu tenho aqui uma iluminação e eu tenho um personagem e transformei isso aqui em jogo. Tá? Então, daqui para frente, realmente, né, o que manda muito, eu falei, é a criatividade, né? Conhecer sim o programa, mas quanto mais criatividade você tiver um objetivo, né, trabalhar realmente com concept art, para você realmente poder elaborar um jogo em cima de algo, de um objetivo, né, em cima de não fazer por fazer. Então, você trabalha com game, você tem que realmente ter um foco, tá? Então, é isso que eu passo para os meus alunos na Poli. Bom, então por hoje é isso, tá? Então hoje nós aprendemos um pouquinho alguns conceitos básicos do DK, então nas próximas aulas a gente vai aprofundando um pouco mais nesse programa, tá bom? Então até a próxima.